Olá, paz. A paz. Olá, paz. Boa noite. Seja bem-vinda, minha amiga Linéia. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda, glória a Deus. Boa noite. Bom estar aqui com os irmãos, todos reunidos nesta noite que Deus reservou para nós. A paz do Senhor. Vamos chegando. Vamos à palavra do Senhor para nossa reflexão nessa noite. Aleluia. Esperando os irmãos, as irmãs chegarem aqui conosco nesta noite. Aleluias. Glória a Deus. Deus seja louvado. Né, já vou perguntar o básico. O som tá bom? Tá conseguindo me ouvir bem? E aguardando, né? Sejam bem-vindos. Aguardando os irmãos chegarem. A paz do Senhor que esteja conosco nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus possa fluir com liberdade no nosso meio. Fluir através de cada um de nós. E que Ele fale aos nossos corações. Louvado seja Deus, aleluias, glórias ao Senhor. Vamos, esperando aí os irmãos chegarem. Louvado seja Deus. Que bom que o som tá bom. Glória a Deus, aleluias. Bom. Esperando chegarem. Ótimo, que bom. Já vi que minha líder ele já chegou. Denise já chegou, glória a Deus. Ela está aqui também. Aleluias. Minhas irmãs que já estão chegando, nós vamos aguardar. Que bom. Denise, obrigada, né? Obrigada, Denise, minha líder. Vamos deixar fluir, né, o Espírito Santo de Deus. Que Ele possa falar aos nossos corações nesta noite, que Ele possa ter total liberdade, que o Senhor Deus possa estar, né, em nome de Jesus aqui. Né? Eu quero dizer que os anjos do Senhor estão aí onde você está, os anjos do Senhor estão aqui, a presença de Deus é real, em nome de Jesus, tanto aqui quanto na sua casa, onde você está vendo, que o Senhor Deus possa fluir com total liberdade. E enquanto as irmãs, né, estão chegando, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir a ministrar os nossos corações. Amém? Graça. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Enquanto isso, nós vamos louvar, esperando os irmãos chegarem, para a gente estar trazendo a palavra de hoje. E glória a Deus por perceber Deus em todos os momentos aqui nas lives que nós temos feito aqui no grupo das guerreiras de oração, que as lives o Senhor tem ministrado, Ele tem trago, né, a palavra, tem trazido a palavra, para a gente. É uma maravilha ver a delicadeza de Deus em cada detalhe, né, das irmãs, tanto da terça-feira como hoje na quinta-feira de manhã. Seja bem-vinda, Andréia. E Deus, Ele vem falando aos nossos corações, é uma sequência, né? Aqui no grupo das guerreiras de oração, nós somos um grupo, para quem está chegando a primeira vez, um grupo interdenominacional. Temos irmãs e irmãos de várias igrejas espalhadas pelo esse Brasil. Tem pessoas do Nordeste, temos pessoas fora do país. Nós somos do Rio de Janeiro, né? Então tem gente da Baixada, tem gente de Niterói, São Gonçalo, centro do Rio. E assim, temos gente da região também dos lagos. Então assim, nós somos, né, aqui juntos, reunidos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então sejam bem-vindos, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã que está vindo pela primeira vez, talvez na minha live seja a primeira. Mas é um grupo que é aqui na sede do Rio, né? Nós temos um grupo de WhatsApp que nós estamos expandindo para o Face.
book para levar a palavra de Deus. E nós temos uma coisa que eu quero deixar assim, que tocou no meu coração, que nós temos zelo pela palavra. Nós, cada irmã que vem aqui, o nosso grupo, nós temos zelo pela palavra de Deus. Nós estamos aqui trazendo exatamente o que a palavra diz, porque a palavra de Deus é verdade, e a gente tem temor a trazer a palavra do Senhor. Então, sinta-se à vontade para ver todas as lives, a live de hoje de manhã, de terça, da semana. O nosso grupo está aqui mesmo para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Enquanto isso estão chegando, vou dar um louvor, que tem tudo a ver com o tema de hoje. O tema é: seus dons e talentos são para a glória de Deus. Vamos louvar esse hino que todo mundo aí que é mais antigo conhece. Glória a Deus. Esse hino é lindo. Tua palavra escondi, guardada no meu coração. Peço aos meus irmãos que louvem junto e coloque já o Espírito do Senhor já falando contigo, preparando o seu coração para que você possa receber essa reflexão dessa palavra. Glórias sejam dadas a ti, ao Senhor dos Senhores sempre. Tuas asas em ti, com sempre uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Minhas vestes atentos são pra te servir. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, em tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Louvado seja Deus, glórias. Escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e nas tuas águas bebi. Mas é uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são seus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, tudo ofende, contempla, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em teu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluias! Que a glória de Deus possa estar manifesta tanto no meu rosto quanto no rosto dos meus irmãos e minhas irmãs nesta noite. Pai, nesta hora eu venho, Senhor, entregar tudo aquilo que vai acontecer aqui. O Senhor tem total liberdade. Senhor, eu entrego cada coração, Senhor, daqueles que estão vendo agora, daqueles ainda que virão assistir essa live.
Toca nos corações, que a tua palavra, Senhor, ó Deus, venha penetrar, Senhor, nos corações e venha, Senhor, germinar, Pai, como uma semente, trazendo vida, conhecimento. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso venha, Senhor, derramar, Senhor, cada vez mais da tua gloriosa presença sobre cada um de nós. Leve a tua verdade àqueles que precisam, Senhor. Socorre, Senhor, aqueles que estão aflitos. E faz, Senhor, ó Deus, resplandecer a tua luz em cada um de nós. E faz com que a verdade, a tua verdade, Senhor, seja conhecida em cada vida. Que haja paz, haja salvação, haja libertação. E haja, Senhor, ó Deus, o teu poder, Senhor, sendo manifesto em cada um de nós. Pai, receba, Senhor, ó Deus, essa palavra, adoração que vamos fazer nesta noite. Que o Senhor Deus tenha, Senhor, liberdade no nosso meio. Assim te oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Bem, Deus, Ele é o dono da obra. Ele é que quer falar conosco. Ele que quer nos instruir. Ele como Pai, Ele faz isso muito bem. Nós tivemos uma live na terça-feira, 2, hoje mais cedo, e essa agora é minha. E nessa semana eu percebi, quando eu orei ao Senhor, e o Senhor me deu essa palavra, e vendo as lives das minhas irmãs aqui, guerreiras de oração, eu falei assim, Senhor, Tu és maravilhoso, porque é uma sequência. E nós começamos com a Tânia, a missionária Tânia, ela trazendo o Salmo 1, né, e falando de raízes, falando da gente estar alicerçado, ter raízes profundas em Deus, ter raízes profundas, porque nós seríamos, né, florescer, né, como árvore plantada no ribeiro das águas. Quer dizer, nós estamos plantados na fonte. E à noite a pastora Selma trouxe pra gente falando sobre a arca. Nós somos a arca, nós temos o Espírito Santo. Ela trouxe, né, falando lá do Antigo Testamento, mas ela deixou para nós que nós somos a arca, nós temos o Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus mora em nós. E isso aqui é muito importante, porque nós só podemos fazer tudo que nós fazemos para o Senhor se tivermos alicerçados nas nossas raízes em Cristo, na fonte, Salmo 1, se o Espírito Santo de Deus fluir com total liberdade em nós falamos da arca, ter esse conhecimento, esse reconhecimento do que Deus habita em nós e que nós fluímos, é o Espírito Santo que executa em nós tanto o querer quanto o efetuar, que foi falado pela pastora. E de manhã nós vimos aí com a pastora, né, que trouxe pra gente, exatamente, a pastora Sônia trouxe pra gente, falando já das ações, né, das ações que somos feitas, né, por causa exatamente, por estarmos alicerçados, por termos o Espírito Santo. Nós vimos Barnabé, vimos Paulo, vimos, né, falando, né, meu Deus, agora deu branco aqui. Barnabé, Paulo, Saulo, nós vimos tantos outros que ela falou, eu vou lembrar. E falando da ação que nós deveríamos, né, sermos assim, fluir nas obras do Senhor, ser como esses homens. E hoje o tema que Deus já tinha me dado, eu falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor me deu a parábola dos talentos. Então o tema de hoje é: seus dons e talentos são para a glória de Deus. Aleluias. Então é uma sequência que a gente está trazendo, que foi, né, que Deus foi colocando, porque Deus, Ele quer trazer o quê? O que eu meditei, minhas irmãs e irmãos? Despertamento. Deus quer trazer um despertamento para nós que somos cristãos, porque Ele quer assim, olha, dons e talentos foram derramados sobre você. Estamos vivendo na nova aliança, lembra? E na nova aliança nós estamos enxertados em Cristo. E a parábola de talentos e tudo que foi dito, nós precisamos ter esse despertamento dos dons e talentos que foi derramados na nossa vida pelo nosso Senhor. Amém? Então vamos à leitura do texto. A leitura do texto está lá em Mateus 25, no capítulo 14 até o versículo 30. Tá bom? Quem gosta de Bíblia, marca, tá aí. Então é a parábola dos talentos. E eu vou fazer a leitura, amém? O texto diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1,
de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Aleluia, glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Antes dessa parábola, nós temos a parábola das 10 virgens. Tanto as parábolas das 10 virgens quanto a parábola dos talentos são parábolas escatológicas, né? Falando dos fins dos tempos. E Jesus quis fazer essa sequência, né, dessas parábolas, falando exatamente dos fins dos tempos. E nós temos aí 3 personagens, né? 4 personagens: o Senhor e os seus 3 servos. E muitas pregações que eu já vi, e a gente, como Jesus está se colocando, né, colocou essa parábola, melhor falando, ele, nesse caso aí, o Senhor, que ele até fala assim, que se ausentou por muito tempo, né, se ausentando-se do país, e uma outra versão é por muito tempo. E aí, nesse caso, nós estamos vendo que o Senhor vamos trazer a nossa alegoria sendo Jesus, e os 3 servos, os 2 bons servos, né, os servos bons e o servo mau, ok? Então, nessa noite, Deus ele nos quer trazer, como eu falei, um despertamento para nós, cristãos, e para todos aqueles que estão nessa trajetória de conhecer ao Senhor. Ele enfatiza o princípio que cada um recebe os dons e oportunidades, né, os talentos que vêm da parte de Deus. Isso já significa que não é pelo meu esforço e nem pelo meu mérito. Os dons e talentos são dados por Deus para que nós tenhamos a capacidade de fazer, realizar aquilo, né, que Deus nos propôs, né? Então, quer dizer, quando a gente está em Cristo Jesus, tudo, né, o que é dele é meu, a essência dele também é minha. Por isso nós conseguimos realizar todas as coisas. E nessa parábola, né, dos talentos, nós temos várias lições que nós vamos refletir nessa noite, junto com vocês. Eu vou trazer a primeira lição. E a primeira lição é: Deus nos concede dons e talentos de acordo com a nossa capacidade. Então, assim, Deus ele é justo. Ele não vai dar nada além daquilo que nós podemos fazer. Ele não vai dar nada além para sobrecarregar. Ele não vai dar nada além que possa nos envergonhar. Ele dá exatamente na medida, na capacidade de cada um de nós. Porque Deus é justo. Deus é bom. Então, nós não temos os mesmos talentos e habilidades. Cada um tem o seu talento, cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua personalidade e suas características. Não podemos fazer as mesmas coisas, mas todos nós podemos ser o que Deus nos chamou para ser. Aleluia? Então todo mundo individualmente pode realmente realizar
né, ser aquilo que Deus propôs que você fosse, meu irmão e minha irmã. Então, os dons e talentos, a gente já começa primeiro ter essa percepção, que a parábola nos traz que Deus nos concede aquilo que nós podemos ter e aquilo que nós podemos fluir. Esse é o talento, né, individual de cada um. Ele vai dar de acordo com a característica de cada um. Então, não esqueça também, um outro ponto importante que eu trago aqui nessa primeira lição. Eu não posso ser o que você é. E você não pode ser o que eu sou. Mas cada um de nós pode ser tudo o que Deus quer que sejamos. Amém? Glória a Deus por isso. Eu não posso ser o que você é. Eu não posso querer o seu talento. Ah, mas canta tão bem. Ah, mas poxa, fala tão bem. Ah, eu queria ter tanto esse talento de falar, de cantar, né? Cantar tão bem. E a gente fica admirando, né? Olhando para o talento do outro. E você está olhando para o talento do outro, mas a gente não pode ser, né? Eu não posso ser o que você é e você também não pode ser o que eu sou. A minha maneira de ser, Rejane, do jeito que falo, das coisas que eu tenho, dos talentos que Deus derramou, não tem como você ser. Mas cada um de nós pode o quê? Desenvolver o seu próprio talento. Quando a gente fica olhando para o talento do outro, a gente esquece de olhar e procurar qual o talento que Deus colocou em mim. Quais são os dons que Deus colocou para mim, para poder eu desenvolver, para poder eu fluir? Onde estão esses dons? Então, a gente tem que ser exatamente esses dois servos que a gente vê aqui no versículo 16, que diz assim: o servo que havia recebido 5 talentos, o que ele foi? Ele saiu imediatamente, isto é, não perdeu tempo, e foi logo aplicar o valor dos talentos. Lembrando que talentos realmente era uma moeda, né? Realmente era um dinheiro. Mas aqui a gente está trazendo a relação a dons realmente, né? Jesus usou o dinheiro, né, que seria talvez mais fácil para eles entenderem, mas aqui a gente está falando da questão de graça, né, de talento. Nós estamos no Evangelho da Graça, no Novo Testamento. E exatamente por eles não entenderem, usou o dinheiro, mas a gente está falando de graça, dom derramado. Né? A gente recebe a graça imerecida, então a gente recebe tudo aquilo que Jesus Cristo é. Ele transferiu para a gente. Tudo que ele é em essência, tudo aquilo que ele tem, nós temos também, nós podemos também. Por isso que eu e você podemos realizar as obras do Senhor, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então tudo aquilo que ele tem é meu também, é seu também. Então esse servo, o primeiro servo que recebeu as 5 moedas, ele correu imediatamente. Diligentemente ele foi: vou aplicar logo esse dinheiro, vou começar. Ele começou então a fluir, ele começou então a aplicar, então ele começou a desenvolver esse dinheiro, aplicou esse dinheiro. E dos 2 talentos ele fez o mesmo. Fez a mesma coisa, foi lá, pegou as 2 moedinhas que ele recebeu e também aplicou. Minhas irmãs, quando a gente perde tempo olhando para o talento do outro, desejando o talento do outro, achando que o outro é melhor do que nós, ou porque a gente esquece que Deus, ele trabalha devido à sua multiforme sabedoria. Ele não trouxe pessoas quadradinhas iguais como robô. Cada um tem o seu jeito, o seu talento, o seu dom, a sua maneira de falar, a sua maneira de fluir. Porque isso, né, é a diversidade da multiforme sabedoria do Senhor, sendo manifesta em mim e em você. Por isso que os talentos são variados, por isso que eu não posso ter o mesmo talento que você. Os talentos, nós temos o quê? Nós somos criados, nós temos os talentos, mas nós somos criados para louvor e da glória do Senhor. Somos nós que vamos apresentar ao Senhor, somos nós que vamos apresentar ao Senhor ao mundo. É através dos meus dons, através dos talentos que temos, que fomos derramados, é que poderemos mostrar ao Deus para as outras pessoas que não conhecem. Então, nós temos que desenvolver. Então eu faço uma pergunta para vocês, meus irmãos e irmãs, nesta noite. Você tem aplicado seus dons em favor do reino de Deus? Você tem aplicado seus dons e talentos? Você já verificou quais seriam os seus dons e talentos que você precisa desenvolver? Tem gente que, mas as pessoas, dons e talentos, as pessoas pensam assim: eu vou usar porque tem que estar no púlpito, eu tenho que estar falando, vou estar louvando, cantando. Os dons e talentos, ele podem ser desenvolvidos nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Quando você coloca lá um versículo
lá no grupo lá do trabalho, quando você coloca o versículo da Bíblia lá no grupo da sua família, ou quando você sente muito arder no seu coração, gente, eu quero fazer um áudio falando aqui da palavra de Deus, aí você vai lá e coloca, isso já você já está desenvolvendo seus dons e talentos. Lembra, uma vez que nós estamos em Cristo Jesus e estamos enxertados nessa videira verdadeira, Salmo 1, nós estaremos fluindo, porque nós estamos ligados diretamente na fonte. A fonte habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Então a gente pode fluir. Muita gente fica se prendendo. Ai, será que eu devo fazer isso mesmo? Jogar um versículo lá no grupo do trabalho ou no grupo da família? Fazer um áudio? Tem gente que escreve bem. Por que não monta um texto e coloca lá na sua rede social? Por que você não coloca um texto? Por que você não faz alguma coisa que possa estar levando a palavra de Deus? Porque você não sabe o que vai ser impactado. Nós estamos lançando semente. Quantas pessoas, veja bem, o mundo está carecendo de Deus. As pessoas ficam procurando sinais. As pessoas ficam procurando algo para se agarrar. As pessoas ficam procurando coisas e não conhecem a Deus. Mas quem vai apresentar a Deus? Quem vai apresentar a Deus ao mundo sou eu e você. Mas precisa que você entenda quem é você, dos talentos que Deus te deu. Se você não sabe, ore a Deus, Ele vai te revelar os seus talentos. Mas tem coisas que já vêm conosco há muito tempo. Tem gente que é ótima para escrever, tem gente que é ótima para falar, tem gente que tem uma voz ótima para fazer um excelente áudio de um texto bíblico. Às vezes as pessoas pensam assim, vou começar com uma coisa grande, eu tenho que estar no púlpito, eu tenho que fazer... Não, nas pequenas coisas. Quando você fala com um vizinho no portão, quando você dá uma palavra de vida para um vizinho, quando aquele vizinho te para conversar. Nós somos profetas das boas novas, não podemos ser profetas do caos. Então você vai profetizar coisas boas para aquele vizinho lá. Quando te para ali no portão, te para na rua, na padaria, você já está semeando no reino de Deus. O importante é que você não pode deixar... Senhor, assim, os seus dons e talentos quietinhos, guardadinhos dentro de você e perguntando se será. Não tenha dúvida, quando Deus falar, fale de mim para alguém, não é o diabo, porque o diabo nunca vai dizer para você que você tem que falar de Deus para as outras pessoas. O diabo nunca vai colocar no seu coração que você tem que colocar um versículo lá no grupo do seu trabalho ou que você tem que colocar lá um áudio lá no grupo da família falando de Deus. Não é o diabo. Ponto. Já eliminou aí. Se não é o diabo, só pode ser o Espírito Santo. Então são essa sensibilidade, esse despertamento que hoje o Senhor veio trazer para nós. E já está trazendo esse despertamento desde terça-feira. Porque no Salmo 1, como foi feito pela missionária Tânia, fala que nós devemos o quê? Deleitar na palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, estar junto, nós somos aquela árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que na hora certa tem que florescer, tem que dar frutos, e os frutos são esses. Você falar com seu vizinho, você está escrevendo um texto, você está falando, está fazendo um vídeo. E quantos aí, meus irmãos e irmãs, que já sentiram isso, já sentiram uma vontade de arder no coração de fazer alguma coisa para o Senhor, e você freou e você reteve. Nós não podemos reter, porque é o Espírito Santo de Deus querendo fluir através da sua vida. Os nossos dons e talentos são para o louvor da glória de Deus. São para a glória de Deus. O tema dessa noite, da nossa live é esse. O tema da nossa noite, para quem chegou agora, seus dons e talentos são para a glória de Deus. E você tem aplicado então esses dons? Se não tem, vamos começar a refletir a partir de hoje. Que devemos sim falar do Senhor, e é tão bom falar de Deus, é tão bom espalhar vida, é tão bom você estar fazendo bem para o outro. Hoje a pastora Sônia falou do grupo das guerreiras. Eu não tenho como não deixar de falar do grupo das guerreiras também aqui. O quanto é tão bom receber a oração das irmãs. Olha, eu estou grata pelas orações das irmãs que foram no meu privado hoje em relação à live, oraram pela minha vida, pela minha família. Isso é muito gratificante, gente. Você ter a empatia, porque a intercessão é entrar na brecha, não é verdade? Mas para eu entrar na brecha, eu tenho que amar o outro, eu tenho que ter empatia pelo outro. Essa preocupação com o outro, isso é amor. Tem muita gente que não se permite ser amado pelo outro, porque isso é amor. Isso é amor, de você lembrar, e aí, como é que você tá? Você tá bem? De você colocar um versículo, de botar um louvor, isso é amor, porque está no mandamento do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quando você deixa uma oração, deixa um versículo, ou você deixa olha, um louvor, pensei de você, minha irmã, meu irmão,
deixa ali, isso é um gesto de amor, e tem pessoas que estão se prendendo, não estão se permitindo ser amadas, né? Pelo amor de irmão, pelo amor de uma amizade, porque é isso que é assim que nós vamos nos sustentar nos fins dos tempos. O amor não pode esfriar no nosso meio, minhas irmãs. O amor, ele tem que estar vivo, aquele amor ágape, porque o mundo, a tendência é o fim dos tempos, é o mundo se esfriar, é o mundo ficar pior. Mas a igreja, que somos nós temos que nos manter no amor de Cristo. Então se permita ser amado e amada. Permita-se também fazer a mesma coisa. Olha, eu lembrei de alguém, eu vou lá deixar um versículo. Eu lembrei de alguém, vou deixar um louvor. Sabe, você está fazendo seus dons e talentos, aquilo que você está deixando o Espírito Santo fluir, está deixando que o amor de Deus chegue também às outras pessoas. Tem gente que se trava, não permite que as outras pessoas sejam amadas. É semear, isso aí, Vera Lúcia, semeando, minha amiga, semeando. Vamos lá. Então, se a nossa vida é para glorificar o nome do Senhor, para falar de Deus para as outras pessoas, então que a gente possa usar exatamente o que eu tenho. Outra coisa aqui, antes da gente ir para a segunda lição, a profissão que você tem também pode glorificar o Senhor. A profissão que você está. Não importa, eu vou falar a minha. Eu sou professora e lá eu já tive a oportunidade de falar de Deus. Nós temos um grupo até de oração da escola, então vamos ativar isso melhor novamente, porque aí ficou um tempo um pouco perdido, mas eu tenho como falar de Deus. Os meus alunos veem, essa questão de Deus. Onde você está, seja uma padaria, seja médico, eu sou mecânico, eu trabalho onde você for, seja canal de Deus, flua o Espírito Santo de Deus, porque até a sua profissão é também para a honra e glória do Senhor. Eu costumo dizer que nós somos, a nossa característica, a maneira de falar, a nossa cor, nosso cabelo, a maneira como nós nos colocamos, tudo está relacionado ao dom e o talento que Deus derramou na vida da gente. Não tem isso para onde correr. Na minha concepção, tudo que eu tenho, na maneira que falo, na maneira que a gente se expressa, tem a ver com os dons e talentos que o Senhor derramou. Na nossa segunda lição de hoje da parábola dos talentos, diz assim: nada do que temos é nosso, o dono é Deus. Amém? Nada que é nosso, óbvio. Somos apenas canal. Somos apenas canal. Nossa função é o quê? Administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. Então ele derrama sobre nós. O Evangelho, no Novo Testamento é a nova aliança. Na nova aliança a graça de Deus foi derramada sobre nós. Graça de Deus, favor imerecido. O que Jesus fez? Morreu na cruz, nos religou, o véu já está rasgado. Não tem mais céu de bronze como tinha no Antigo Testamento. Nós podemos chegar a Deus a qualquer momento, Ele se encontra em nós. E o mais importante, nós fomos enxertados em Cristo Jesus. Enxertados em Cristo quer dizer que nós podemos fazer todas as coisas. A nova aliança é que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E esse espírito de ousadia, de amor e de moderação que Ele nos deu, nos capacita, nos habilita, a graça nos habilita, nos capacita a exatamente a fluir nos dons e talentos derramados sobre nós. Então nós somos canal. E nós, como canal, nós não podemos ser, se sou canal, não posso ser reservatório. Reservatório, ele prende a água, Foi falado, nós temos que ser ali, estamos plantados como árvore onde o rio que corre. Deus é uma fonte infinita que corre, jorra fonte de graça infinitamente, como se fosse uma cachoeira direto, ele flui. Nós não podemos ser reservatório. Eu vou me encher, eu vou ter meus dons e talentos, mas eu vou enterrar meus dons e talentos, eu vou me encher, mas eu não vou passar, eu não vou fluir. Nós precisamos fluir. Nós precisamos fluir em Deus. Porque nós não fomos feitos para ser reservatórios. Nós fomos feitos para ser o quê? Canal do fluir do poder de Deus. Canal para fluir a graça de Deus. Então, em Colossenses 3, no versículo 17, irmãs e irmãos, diz assim: e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio de graças a Deus Pai.
E é assim que nós devemos fazer tudo o que vamos fazer, que nós possamos fazer, tanto em palavras, tanto em ações, fazem em nome do Senhor Jesus. Não é para nossa glória, é para a glória de Deus. Tudo que falamos, tudo que fazemos. Quando nós estamos glória, quando nós perdoamos, quando nós amamos, quando nós damos palavras de vida, nós estamos glorificando o nome do Senhor, nós estamos exaltando o nome do Senhor. Então, é dessa forma, né, que nós devemos viver. Como é que eu vou aplicar os meus dons e talentos? Eu vou ficar cada vez mais cheia. Eu quero trazer um versículo aqui do Salmo 1, no versículo 3, que diz assim, que foi dado na terça. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Esse aqui somos eu e você. Glória a Deus por isso. Porque nós somos como uma árvore plantada junto às correntes. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Essa é a corrente, é a graça de Deus que vem, nos abunda, a graça de Deus que nos envolve, é a graça de Deus que nos capacita. Esse poder, esse fluir do Senhor. E no devido tempo, dá o seu fruto. Foi o que foi dito na terça-feira. E hoje nós estamos falando de dons e talentos. Então, tanto eu quanto você temos que frutificar para a honra e glória do Senhor. Nós temos que falar desse Deus, dessa bondade do Senhor. Temos que levar as outras pessoas que não têm vida e que estão sedentas por vida, levar exatamente que Deus é vida, que Deus exatamente faz essa transformação e que Deus nos usa como canal de bênçãos, né, para outras vidas. Então, nada do que temos na segunda lição é nosso, é tudo de Deus. Não é pelo nosso esforço. Então, quer dizer, não sou eu que faço, né? Não sou eu que vou fazer, não é você que vai fazer, não é esforço, não é pela minha inteligência, mas é pelo fluir de Deus, pela graça de Deus, através do mover do Espírito Santo, é que a gente vai glorificando e fazendo as coisas para o Senhor. Nossa terceira lição aí da parábola dos talentos, que eu trago para a nossa reflexão, é: nós devemos multiplicar o que Deus nos dá. Sim, nós devemos multiplicar o que Deus nos dá. Primeiro, com o coração grato a Deus, né? Devemos aperfeiçoá-los, os dons e talentos, né? A fim de que esses talentos sejam úteis ao reino de Deus e glorificar o nome de Deus. Como é que eu posso aperfeiçoar o meu talento? Tem tanta gente aí que ama a palavra, sente naquele coração o arder da palavra, mas você leu a palavra? Foi estudar a palavra? Foi fazer um curso de teologia? Você ama cantar, mas você... E é o seu talento, mas... E aí, você foi para uma escola de canto? Para você aperfeiçoar o seu talento? O que você está fazendo para você aperfeiçoar e cada vez mais? Claro que oração, busca, sim, ela está inerente. Mas a gente pode aperfeiçoar também nesses canais. Uma escola de canto, buscando estudar mais, fazendo uma teologia, ou estudando mais, estudando, indo na sua EBD, que você às vezes fica faltando. Então, assim, como é que eu posso me aperfeiçoar para falar melhor da palavra? Buscando mais, lendo, obviamente, mais a palavra de Deus, mas você também pode buscar outros recursos, outros livros. O que eu tenho aprimorado? Então, assim, quando a gente vê o nosso talento, a gente precisa também buscar, né, se empenhar para que esse talento, esses dons sejam feitos, né, da melhor maneira possível, porque para Deus nada pode ser feito de qualquer jeito. Que a gente também possa ter essa diligência para nós, para a gente realmente ver, olha, eu preciso, não, eu tenho esse dom, então vou correr atrás de ter mais informações, de buscar mais conhecimento, né, de buscar mais a palavra de Deus, de talvez estudar um canto, estudar alguma coisa, eu preciso então me aprimorar. Então, assim, pare de ficar olhando para os dons e talentos do outro, né? Mergulhe no seu talento. Aprimore os dons em Cristo, porque Ele vai usar o seu conhecimento. Deus vai usar os seus dons e talentos. Olha, eu me aprofundei, eu fiz um curso, eu fiz um canto. Ele vai usar, porque Ele já está determinado que você tem o dom de cantar. Então, se você estudou, melhor ainda, fez canto, nossa, aí mesmo. Oh, glória a Deus. E assim por diante em todos os outros talentos. Veja bem, as nossas habilidades, os nossos conhecimentos são usados por Deus. Vamos lembrar de Davi.
Davi era um pastor de ovelha, mas ele sabia manejar bem a funda, ele sabia manejar bem o cajado. Olha como que ele derrotou Golias, com o conhecimento da funda que ele tinha, porque ele manejava aquilo sempre. Davi matou um urso, né? Então assim, ele pegou e falou assim, qual o meu dom e talento aqui agora, Senhor, nessa hora, para poder eu vencer esse gigante? Eu tenho, olha, o que eu sei fazer é manejar bem a funda. Pegou as pedrinhas e foi na força. Óbvio que teve fé, mas ele pegou o talento que ele tinha. Quais são as suas habilidades? A habilidade de Davi era essa, era a funda. Ele foi lá e derrotou o gigante, na fé e na sua habilidade, porque capacita. Nós temos também, né, por mais que seja do Antigo Testamento, mas a gente vê a ação de Deus, a ação do Espírito Santo em cima de talentos, né? Talento, Davi também era um ótimo músico, né? Tanto que ele acalmava Saul, né, por exemplo. Só um minuto. Paulo, ele perseguiu os cristãos, depois ele deixou de perseguir, glória a Deus, e encontrou Jesus. E a partir daí nós temos aí a maioria dos testamentos por Paulo. Paulo, ele tinha conhecimento, meus irmãos e irmãs. Ele tinha conhecimento. E o que Deus fez? Só aprimorou mais o conhecimento de Paulo. Qual a habilidade de Paulo? Ele tinha conhecimento. E ele aprimorou esse conhecimento e usou esse conhecimento. E o Espírito Santo de Deus encheu ele de mais graça, de mais sabedoria. E aí Paulo deslanchou naquilo que ele já tinha. Então, sabe, ele usou Deus, tanto que Paulo escreveu a maioria do Novo Testamento. Por causa do conhecimento que ele já tinha adquirido das leis. Ele era estudioso, ele conhecia bem. Mas, óbvio, com o encontro com Jesus, tudo mudou, tudo aflorou a graça, então tudo transbordou. Olha só o talento de Paulo, ele escreveu quase a metade do Novo Testamento, gente, é conhecimento adquirido, ele usou, e Deus é o talento de Paulo, é o conhecimento. E qual é o seu? Qual é o meu? Eu sei, você sabe do seu? Então, assim, se permita que o Espírito Santo de Deus te guie nos seus talentos, te guie nos seus dons, para louvor e da glória de Deus. Hoje foi falado também pela pastora Sônia, né, de Barnabé, Estevão. Também foram homens de fé que tinham seus talentos, que tinham suas peculiaridades e foram usados. Olha os apóstolos, olha os talentos, um era médico, outro era pescador. Mas Pedro era pescador, mas olha só, Pedro era pescador, mas Pedro, ele tinha oratória porque ele lidava com o povo. Pedro negociava, ele vendia peixe. Então esse é o talento, oratória, presença, ele sabia se impor. Então são coisas, são detalhes, precisa de coisa muito espalhafatosa? Não, são os detalhes mínimos que nós temos, que são talentos que podem ser aproveitados para o louvor e da glória de Deus. Cada um tem uma característica, né? E aí, minhas irmãs, eu quero deixar isso aqui claro, que a gente tem que ser igual a esses dois servos. O que ganhou 5 talentos e o que ganhou 2 talentos. Eles não enterraram os talentos, eles correram rápido, imediatamente, para fluir, para multiplicar esse valor. Né? Por quê? E a gente denota também, nesses 2 primeiros, mas a gente já está quase chegando no final da mensagem, que eles tinham intimidade, eles conheciam o seu Senhor. Então eles correram logo para o quê? Vou agradar ao meu Deus. Né? Então eu vou lá, vou multiplicar esse dinheiro. Foi o que aconteceu. Na nossa 4ª lição, que eu trago pra gente, é o seguinte, diz assim, o seguinte: não seja negligente com os dons. Não seja negligente com os dons. Vamos olhar para o servo que ganhou 1 moeda. A gente fala, mas ele ganhou 1 moeda, como se 1 moeda fosse pouco dinheiro. Não. O talento que ele ganhou, lembra-se, é proporcional à habilidade de cada um. Um talento vale muito, muito mesmo. Igual como tem 5 ou de 2 moedas. Mas ele recebeu essa moeda, ele foi negligente. O que ele fez? Esse servo, ele foi lá e enterrou essa moedinha. Né? Ele enterrou a moedinha lá, não fez nada com a moeda. Eu dei uma pesquisada porque assim, sempre quando eu vi, eu olhei assim, olha, de tadinho, porque ele teve medo. Mas será? Nós estamos falando de parábolas, escatológicas. E aqui nós estamos vendo bons servos e maus servos. O mau servo, perdão. E esse servo aqui, ele recebeu a sua moedinha, mas esse servo, ao esconder, ele
não é porque ele sentiu só medo, ele usou a palavra medo, mas não é porque sentiu medo não, de perder não. Ou talvez por se achar incapaz, ou se achar inútil, não sirvo para, né, para fazer isso e tal. Não, porque ele realmente era um servo mau, né? Ele foi perverso nesse momento, né? Ele foi um servo mau. Porque no versículo 24, ele diz assim, esse servo, né, que ganhou uma moedinha: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. O que a gente vê aqui? Lendo, eu vi assim, ele acusa o Senhor. Eu sabia que o Senhor é um servo, que é um homem severo. Então ele acusa o Senhor dele de ser mau e cruel. O Senhor é severo. Por o Senhor ser severo, eu enterrei a moedinha, o talento que o Senhor me deu. Então, assim, empurra a culpa por ele não ter frutificado, por ele não ter feito nada com a moedinha para o seu Senhor. Então, aí ele fala, né, também, que o Senhor dele colhe onde não plantou. Isto é, que o Senhor está exigindo algo a qual não tem o direito de exigir, já que ele, o Senhor, não plantou, então não deve colher. Então aí ele empurra a culpa para o Senhor. Esse servo, então, ele foi mau, foi egoísta, não assumiu os seus erros por ele ter enterrado, né, aí o talento. E quantos às vezes são assim de dar desculpa para... não vou dar desculpa, vou dar desculpa porque eu tô com medo, ou porque simplesmente não quer fazer. No versículo 27, para a gente estar raciocinando ainda acima disso, diz assim: então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Certo? Vejamos então, o que ele quis dizer com isso, o Senhor? Ora, você enterrou meu um talento, mas se você tivesse banqueiro, a gente lembra que, vai multiplicar o meu dinheiro. Se ele tivesse, né, usufruído, o Senhor está dizendo para ele: olha, eu perdi esse um talento, mas eu também perdi aquilo que poderia vir através desse talento. Então, na verdade, o que de verdade pertencia ao seu Senhor não era apenas o talento, mas inclui todo o rendimento sobre o talento. Quer dizer, ele olhou para esse servo mau e falou: vem cá, eu derramei tais talentos para você. Cadê aquelas pessoas? Cadê aquela multidão que deveria estar atrás de você? Cadê aquelas vidas que poderiam, né, ter vindo através de você se você tivesse fluído? Né? Se você tivesse, como é uma parábola escatológica, nós estamos vendo aqui a separação do joio e do trigo. Nós estamos vendo aqui pessoas que foram boas e pessoas que foram negligentes, que vão chegar na hora diante do Senhor e vão ser separados. Essa é uma parábola escatológica. Vejamos que receber os talentos não significa você necessariamente vai ser aprovado por Deus, porque ele enterrou, ele foi servo mau, ele não conhecia Deus, ele não conhecia o seu Senhor, e ele pensava muito errado do seu Senhor. Então por isso ele enterrou lá a moedinha e jogou a culpa para o seu Senhor. E nesse dia, aqui no final da parábola fala, né, no versículo 30, quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. São essas pessoas que perderam a oportunidade de conhecer ao Senhor, de abrir seu coração ao Senhor, de ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Perderam o momento aqui de fluírem em Deus e de ter uma vida, né, que volte, né, para o Senhor, que nesse caso glorificar o nome do Senhor. E aí negligenciou, e nós não podemos negligenciar. Nós não somos os servos maus, irmãos e irmãs. Nessa noite Deus nos chama para despertar. Olha, eu derramei talentos e eu gostaria, Deus quer ver esses talentos fluindo. Não importa a maneira que seja. A gente pensa só na multidão, não, mas no ponto de ônibus, no ônibus, na escola, no seu trabalho.
você caminhando na sua vizinhança, na sua casa, vai fluir os dons, vai fluir aquilo que Deus já te chamou para você fazer. Deus está falando com pessoas aí, está falando com vidas que têm talentos que precisam, já foi falado, já foi pedido e está meio lento. Não, irmão nem irmã, não seja lento nem negligente. Nós não somos o servo mau. Nós somos aqueles que estão plantados junto aos ribeiros das águas. Nós somos aqueles que defendem o evangelho, como foi falado hoje, Paulo, Barnabé, Estevão. Nós somos esses homens e mulheres de Deus, essas pessoas que viveram lá atrás e defenderam e trouxeram uma vida de louvor, engrandecendo o nome do Senhor na vida deles. Paulo chegou a falar: eu levo a marca de Cristo. E era marcado mesmo, porque ele foi chicoteado, pisoteado, apedrejado, tudo. Ele leva no corpo a marca de Cristo. E nós estamos levando essa vida de louvor, a marca de Cristo para nós. Veja só o que nós cantamos, né? Que para que o mundo possa ver a tua glória, em meu rosto brilhar, para que a glória de Deus brilhe em nós. Então nós, concluindo aqui a palavra de hoje, que não sejamos então, irmãs e irmãos, negligentes, que possamos estar glorificando a Deus em tudo que nós vamos fazer, falar, né? Que sejamos intencionais em se tratando de falar do reino, que sejamos intencionais mesmo, queremos falar do reino, queremos ser cartas vivas, queremos realmente nos posicionar na verdade da palavra. Leia a palavra de Deus, procure. Como é que eu vou conhecer a Deus? Lendo a palavra do Senhor. Como é que eu vou entender os dons que eu tenho? Lendo a palavra do Senhor, orando ao Senhor. Se esforce para que nós possamos ser sempre servos e servas aprovadas do Senhor. Sabe, irmãs, eu escutei uma frase de um pastor, desculpa, eu não lembro quem, mas diz assim: os dons e talentos que o Senhor depositou sobre nós, ele não é porque ele enxergou a nossa capacidade, é porque ele viu o final. Ele viu o nosso final. Por isso que aqui agora ele derrama isso sobre nós. Mas é porque ele enxergou o seu final, o meu final. E para a glória de Deus, o que importa realmente é o fim, né? O que nós vamos fluir. Se ele depositou, é porque ele já enxergou lá na frente que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que nós, em nome de Jesus, vamos conseguir fluir cada vez mais e levar a palavra de Deus. Não tenha medo, não trema. Tenha a ousadia, porque foi derramado sobre nós espírito de ousadia, de amor e de moderação. Não temas, porque se o Senhor falou para você fazer, Ele está junto com você. Jesus falou: eu estarei junto com vocês até a consumação dos séculos. Ele está caminhando com a gente. Se Deus falou, Ele garante. Então vá na fé, na força do Senhor. Vá desfrutar dos seus dons e talentos para a glória de Deus. Não é para a nossa glória, mas é para a glória do Senhor. Porque através de ti, quando ele falou, olha, para a glória do Senhor, e Jesus se alegra conosco. Jesus se alegra por ver a gente, né, fazendo, fluindo nele. Nossa, você não tem a noção de que o Espírito Santo de Deus se alegra quando a gente flui através dele. Quando nós somos canal, você não sabe a alegria do Espírito Santo, você não sabe a alegria de Jesus, de ver a gente fluindo. É verdade, tanto que está aqui na palavra, ele falou. Vamos colocar aqui: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Quem está alegre? O Senhor. Quem fica alegre quando a gente flui, quando a gente fala dele, quando a gente honra o Senhor, quando a gente obedece? É o Espírito Santo. Você acha que só a gente que sorri? Só a gente que fica alegre? Não, Deus fica alegre porque Ele é alegria, né? Mas Ele fica alegre em ver eu e você fluindo. Vê alegre quando você dá uma palavra de vida para alguém. Vê você quando você obedece, quando você foge do pecado e você vai lá obedecer. Ele vê, ele fica feliz, ele fica contente, ele se alegra através de você, ele derrama mais amor quando vê que ele está sendo glorificado nas nossas vidas. Então essa palavra de hoje, meus irmãos, lembrando, olha que sequência maravilhosa que Deus nos deu nessa semana. Nós somos a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Nós somos a arca, porque nós somos templo, nós temos o Espírito Santo de Deus trazido na terça-feira também. Hoje nós devemos, na parte da manhã, ser como esse
irmãos, como foi falado, Barnabé, a história que a pastora Sônia trouxe, falando do Paulo, nós precisamos ser esses irmãos e irmãs que viveram a vida para honrar a glória do Senhor. Eis aqui agora, os seus dons e talentos são para a glória de Deus, e seja assim, seus dons e talentos para a glória do Senhor. Que possa vir o Senhor a resplandecer, né, cada vez mais na sua vida, e que as pessoas possam, porque o mundo está sedento de sinais, está sedento de Deus, e que seja você o canal para essas vidas, seja você canal para essas pessoas que estão sedentas de Deus, são sedentas da verdade do Senhor. Amém? Eu finalizo a mensagem de hoje, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, fale mais aos seus corações, coloque isso em oração diante de Deus, seus dons e talentos, o que eu devo fazer, quantas vezes talvez você já tenha negligenciado, agora não, vai fluindo, deixa Deus falar com você, porque Deus ele vai abrindo as portas, ele vai abrindo, vai endireitando os caminhos, e as coisas vão acontecendo, sucessivamente, aos poucos, é assim mesmo, mas não negligencie o seu dom e talento que Deus te deu. Seja você canal, tem muita gente perto de você, na sua vizinhança, tem muita gente aí no seu trabalho que precisa ouvir a palavra de Deus, e você é o canal, você é a fonte, tá bom? Que Deus, o Espírito Santo de Deus, fale aos seus corações, que a glória de Deus, eu vou orar, E você que não conhece a Deus e viu toda essa maravilha do Senhor, que você possa ir na sua casa fazer uma oração aceitando Cristo na sua vida. Que você possa receber o Senhor Jesus na sua vida e falar: olha, eu quero isso, eu quero sentir isso, eu quero viver isso, eu quero ser útil. Venha conhecer ao Senhor, venha para o reino de Deus, porque Ele está te esperando, Ele te recebe com todo amor e carinho. E não tenha medo, não temas, venha para o caminho do Senhor. Eu vou deixar aqui uma oração para nós, para encerrar essa mensagem de hoje. Pai amado, Deus querido, nós falamos de talentos, falamos de dons. Obrigada, Senhor, por ter derramado esses dons e talentos na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, que nós possamos, ó Senhor, honrar, louvar e engrandecer o Teu nome através dos nossos dons e talentos. Senhor, por isso tira todo medo, todo espírito de medo seja repreendido agora, toda preguiça, toda procrastinação, Senhor, toda palavra que nós dizemos não agora, seja jogada por terra no nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos e irmãs, Senhor, o fluir de Deus, o fluir do Espírito Santo, ativando, avivando cada dom, cada talento, Senhor, para que eles sejam, Senhor, ó Deus, ó Pai, canais de bênção para vidas que precisam. Eles, Senhor, em nome de Jesus, são árvores plantadas junto ao ribeiro das águas. Que eles venham fluir, frutificar, Senhor, no tempo certo, e possam louvar e engrandecer o Teu nome. Sustenta, ajuda, fortalece, Pai, em nome de Jesus, e repreenda todo empecilho, toda dúvida, caia por terra agora no nome de Jesus. E que eles, Pai, vão fluindo do Teu Espírito, do Teu amor, e, Senhor, e da Tua verdade, Senhor, ó Deus, para que eles sejam abastecidos da Tua verdade, e para que eles levem a verdade àqueles que precisam. Assim eu te oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Obrigada, minhas irmãs e irmãs. Compartilhe as mensagens se você se sentiu de estar. Nós temos o canal também no YouTube. Compartilhe, seja aqui, seja no YouTube. Compartilhe as mensagens. O mundo está sedento de ouvir a palavra de Deus. O mundo está sedento, de estar realmente vendo essa verdade da palavra do Senhor. Então, obrigada às irmãs que estão aqui, que eu estou vendo. Eu não falei muito o nome das irmãs. Graciete, Rosana Mateus. Estou vendo a Neia. Eu estou vendo a Miriam Fonseca. Muito obrigada por estar aqui. Minha líder, Ana Castro. Também, minha querida Dilma. Louvado seja o nome do Senhor pelas vidas de vocês. Vera, minha querida. Obrigada. E que Deus fale mais ao seu coração. Amém? Deus seja convosco. Uma ótima sexta-feira pra gente. Amém. Fica na paz do Senhor. Amém. Eusonete, a paz.